Bom dia, queridos alunos do Itinerário CAUNI, de Geografia do terceiro ano. Eu sou a professora Cláudia Luz, que acompanha vocês toda quinta-feira, e hoje nós vamos dar continuidade à sequência didática 6, Desigualdades, Tensões e Conflitos Internacionais, que é a nossa aula 20. Os objetos de conhecimento de hoje, nós vamos abordar o que nós começamos a ver na aula passada, que são as principais causas dos conflitos e principais conflitos da atualidade, mas na forma de exercícios comentados. Eu selecionei exercícios do livro de vocês, do capítulo 29, que é o capítulo que a gente está vendo, e como o itinerário ele é um recorte da base comum, o professor Adriano também está tratando a respeito de conflitos. Na aula passada, ele tratou a respeito de conflitos da Europa, e a partir dessa semana e semana que vem, ele está tratando do mundo islâmico, né, e de conflitos relacionados ao mundo islâmico. Antes de começar, eu espero que vocês estejam todos bem, porque eu vou cobrar, na verdade, uma atividade que é da base comum, mas como geografia é uma equipe só, apesar de estar dividido em itinerários e ter a base comum, os assuntos eles se comunicam. O planejamento das atividades ele foi feito pela equipe. Então, eu quero só salientar que eu coloquei lá no fórum do mapa mental da A7, que é uma prova da base comum, uma mensagem com os alunos que ainda estão sem grupos. Eu peço a gentileza de vocês verificarem lá se é o caso de entrar em contato com os alunos daquela lista para completar grupos que estão incompletos ainda, porque a gente colocou nas orientações que era a partir de 4 componentes, e tem grupos que ainda estão com 3 componentes, e a questão também de pessoas que estão sem nenhum grupo. Então, se não formar esse grupo, pessoal, nós temos prazos, e aí, infelizmente, vai ficar sem a nota dessa etapa da A7, que equivale a 50% da nota final da A7. Tá? Então, fiquem atentos a isso. Vamos em frente. Essa imagem eu já usei na aula passada, que são recortes, né, de alguns conflitos, de algumas tensões, na verdade, porque aqui o atentado das Torres Gêmeas de 11 de setembro foi uma tensão que foi resultado de uma oposição e uma tensão entre Estados Unidos, representando o mundo ocidental, e a Al-Qaeda, né? Então, o mundo oriental, principalmente no Oriente Médio. Aqui a bandeira da Síria, toda rasgada, um campo de refugiados, algumas bandeiras aqui de países que têm problemas de conflitos. Então, nem todo conflito é armado, como eu falei, mas cabe relembrar as principais causas dos conflitos, que podem ser interesses políticos ou econômicos, principalmente com a expansão do capitalismo e a ascensão de grandes conglomerados econômicos, nós vamos ter muitas vezes empresas transnacionais atuando ali em interesses e tentando se sobrepor a questões de soberania nacional. Então, muitas vezes isso pode levar a alguma tensão ou conflito. As divergências entre territórios e Estados-nações, né, com seus inúmeros interesses políticos, desigualdades socioeconômicas, a desigualdade entre as regiões do mundo ou entre países pode causar conflitos, que não necessariamente, como eu já falei, são conflitos armados, mas podem gerar focos de tensão. Diferenças étnico-culturais, como diferenças de origem de povos ou de religiões, acirramento dos conflitos civis, principalmente com o fim da ordem bipolar, a ascensão dos movimentos fundamentalistas com inclinação terrorista, os movimentos nacionalistas e a questão da xenofobia. O que tem a ver a xenofobia, que eu coloquei junto com o nacionalismo, mas nem todo movimento nacionalista está atrelado à xenofobia. A xenofobia ela é a aversão ao que é estrangeiro ou que é de fora. Muitos movimentos nacionalistas são xenófobos, como os neonazistas ou neofascistas, mas nem todo movimento nacionalista é xenófobo, tá? Aqui eu selecionei só para relembrar quais são as principais áreas de tensão no mundo.
Esse mapa está no livro de vocês, no capítulo 29, e ele mostra aqui um panorama geral dos conflitos no mundo de 2000 a 2010. Tá? Então, na nova ordem mundial, muitos conflitos se acirraram, mas a gente pode destacar como principais áreas de tensões e conflitos a África subsaariana, como eu já falei na aula passada. Aqui vocês podem ver que tem vários conflitos, e aqui ele destaca que os maiores conflitos eles estão identificados por essas estrelinhas, então tem vários países da África subsaariana envolvidos em conflitos. O Oriente Médio e a parte centro-sul da Ásia, sudeste da Ásia também, alguns conflitos aqui no Extremo Oriente, né? Então, basicamente, nós podemos destacar a África, o continente asiático como as principais áreas de conflito, mas nós temos conflitos na América, na Europa, até mesmo nas regiões polares, como o professor Adriano vai abordar com vocês. E eu já abordei nas aulas lá de soberania nacional, a gente viu alguma coisa a respeito da participação do Brasil na Antártida, né? Mas ele vai abordar especialmente a questão relacionada à disputa por esse território aí. Vamos em frente. O primeiro exercício selecionado é um exercício do capítulo 29. No final dessa apresentação eu coloco a página certinha dos exercícios, mas é o exercício relacionado às questões de vestibular que tem no final do capítulo 29. Todos eles são exercícios que já foram cobrados em provas anteriores, ou do Enem, ou de universidades. E ele começa com um texto falando que em 25 de junho de 1950, as tropas da Coreia do Norte ultrapassaram o paralelo 38, que delimitava a fronteira com a Coreia do Sul. Com a aprovação do Conselho de Segurança da ONU, 15 países enviaram tropas em defesa da Coreia do Sul, comandadas pelo general norte-americano Douglas MacArthur. Após 3 anos de combate, foi assinado um armistício em 27 de julho de 1953, mantendo a divisão entre as Coreias. O governo norte-americano anunciou recentemente que não mais reconheceria o armistício assinado em 1953, o que trouxe novamente ao debate o episódio da Guerra da Coreia. O fator que explica a dimensão assumida por essa guerra na década de 50 está apresentado em... Pessoal, esse armistício, ele ocorreu, mas na verdade ele não chegou a ser assinado e não houve um fim propriamente dito dessa guerra, porque a tensão entre as duas Coreias, ela se deu num momento de ordem bipolar, o norte socialista e apoiado pela antiga União Soviética, e o sul capitalista, que hoje em dia é um dos tigres asiáticos. Ele se manteve capitalista mesmo após o fim da bipolarização. Não ocorreu a reunificação das duas Coreias. Então, aqui ele coloca que o fator que explica a dimensão assumida por essa guerra na década de 50 está apresentado em... Vou colocar a resposta aqui para já ir comentando a partir das respostas. Mundialização do acesso às fontes de energia, não é esse o fator que explica essa dimensão entre a divergência entre as duas Coreias. Bipolaridade em relação às políticas internacionais, a resposta é essa, porque esse conflito se deu no momento de divisão ou de bipolarização do mundo, mas até hoje essa península continua dividida em duas porções. A parte de cima ainda adota o socialismo e a parte, que é a parte norte, né? E a porção sul adota o capitalismo. Hegemonia soviética em países do terceiro mundo, nem tem mais, né, essa divisão aqui do mundo em primeiro, segundo e terceiro mundo. Quando foi feita essa questão, foi em 2013, já não existia também essa forma de regionalização. E a letra D, criação de multinacionais japonesas no Extremo Oriente. Não tem nada a ver com isso também a Guerra da Coreia. O Japão ele apoiou a Coreia do Sul, mas não tem a ver com isso. Para reforçar essa ideia e dar uma visibilidade a isso, não ficar tão subjetivo, né? No campo das ideias aqui, essa coisa, esse texto que ele colocou aqui, né, essa coisa que foi colocada aqui no texto, eu coloquei no próximo slide a imagem dessa divisão.
Então, aqui a gente tem a parte da Península da Coreia. O paralelo 38, que ele se refere a esse paralelo, que ficou estabelecido como paralelo usado de base para essa divisão. Então, até hoje ocorre essa divisão. Existem alguns túneis de passagem, tem uma área desmilitarizada, mas tem uma forte ação militar, tanto da Coreia do Norte quanto da Coreia do Sul, aqui nessa área de fronteira. E só para reforçar aqui, ó, nós estamos vendo nessa área demarcada a zona fronteiriça entre as duas Coreias, estabelecendo os limites territoriais de cada país conforme for acordado no armistício de Panmunjom, ao final da Guerra das Coreias em 1953. Então teve esse armistício, embora ele não tenha sido assinado. Por isso que a tensão entre as duas Coreias, ela existe até hoje. Famílias foram separadas e não voltaram a se encontrar até os dias de hoje, por conta dessa divisão rígida. A próxima questão é a questão 2. Fala que, atualmente, dos conflitos separatistas ou de libertação, existem diversos outros relacionados às disputas territoriais entre países e à delimitação de linhas de fronteira. Então, prestem atenção aqui que são disputas territoriais. São considerados conflitos territoriais relacionados à disputa de terras a partir do fim da Guerra Fria. Então, tem esse recorte aqui, e ele pede o exceto, apesar de no colégio militar a gente não costumar fazer questões com esse tipo de comando, esse tipo de comando costuma cair muito, então fiquem atentos para não serem induzidos ao erro. Então, após o fim da Guerra Fria, o conflito que é exceção é o da letra A, que é o conflito entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, que ele é da década de 50. Apesar das tensões ocorrerem até hoje, o conflito ocorreu, essa disputa territorial, ela ocorreu durante a década de 50, portanto, durante a ordem bipolar. Esses outros conflitos aqui, todos eles foram a partir do fim da Guerra Fria, porque houve um acirramento de questões nacionalistas e de cunho de disputa política ou étnica ou cultural, mas no caso dessa questão aqui, disputa essencialmente territorial. Ali na antiga União Soviética, Armênia e Azerbaijão, na região do Cáucaso, o conflito entre a autoridade palestina, o conflito entre os palestinos e judeus, ele é milenar, mas a autoridade palestina e Israel foi a partir do fim da Guerra Fria. Conflito entre China, Índia e Paquistão, essa disputa pela região da Caxemira, no noroeste da Índia, ela se deu a partir do fim da ordem bipolar, essencialmente na década de 90. E é uma questão bem delicada porque envolve países que detêm armamentos nucleares, que é o caso da Índia e do Paquistão. A próxima questão é a questão 3, que é uma questão que já foi cobrada no Enem, que coloca que, em discurso proferido em 20 de maio de 2011, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, pronunciou-se sobre as negociações relativas ao conflito entre palestinos e israelenses, propondo o retorno à configuração territorial anterior à Guerra dos Seis Dias, ocorrida em 1967. Sobre o contexto relacionado ao conflito mencionado, é correto afirmar que... Vou colocar logo a resposta para a gente ir comentando a partir dela. A resposta correta é a letra C. Essa Guerra dos Seis Dias foi uma guerra que ocorreu num contexto, na década de 60, num contexto de rivalidade entre os países do mundo árabe e Israel. Os países do mundo árabe, eles apoiavam a antiga Palestina, e durante a Guerra dos Seis Dias, Israel ocupou diversos territórios que eram territórios de ocupação palestina. Então, ele mais que duplicou a área do território israelense. E algumas foram devolvidas após acordos de paz, e outras, como as colinas de Golã, não foram devolvidas até hoje por questões estratégicas. O professor Adriano vai tratar essa semana da questão palestina, então fiquem atentos para esse assunto. A letra A, por que não pode ser? Que ele fala que a criação do Estado de Israel em 1948 marcou o início de um período de instabilidade no Oriente Médio.
pois significou o confisco dos territórios do Estado palestino que existia até então e desagradou o mundo árabe. Isso é correto em parte, né, pessoal? Porque a criação do Estado de Israel em 1948, após a Segunda Guerra Mundial, a, a ONU determinou, a partir de uma votação, que fosse feita a partilha do antigo território palestino. E no ano seguinte, ocorreu a Guerra da Independência. Israel proclamou independência e colocou oficialmente o território como sendo território de Israel. Os palestinos eles não aceitaram isso e, de acordo com a partilha da Palestina, proposta pela ONU, não houve o confisco dos territórios do Estado da Palestina, houve uma divisão, uma partilha. Parte desse território ficou sob domínio dos palestinos e parte desse território ficou sob domínio dos judeus. Eu vou mostrar no próximo slide como que se deu essa evolução, tá, da divisão. A Guerra dos Seis Dias, na letra B, insere-se no contexto de outras disputas entre árabes e israelenses, por causa das reservas de petróleo localizadas naquela região do Oriente Médio. Não, a disputa não é devido à ocorrência de petróleo. O petróleo que existe na região de Israel é muito pequena a quantidade, e a principal causa é a causa da disputa territorial. Acaba envolvendo questões étnico-culturais e religiosas também, mas a principal causa é a disputa territorial. A letra C, que é a resposta correta, a Guerra dos Seis Dias significou a ampliação territorial de Israel com a anexação de territórios, justificada pelos israelenses como medida preventiva para garantir a segurança contra ações árabes, é o que eu falei para vocês antes de começar a falar sobre as questões. O discurso de Obama representa a postura tradicional da diplomacia norte-americana que defende a existência dos estados de Israel e da Palestina e diverge da diplomacia europeia que condena a existência dos dois estados. Não existe essa condenação. Aqui o que eu falei para vocês, ó, 1947, quando foi feita a partilha, a parte verdinha foi a parte do território da antiga Palestina que ficou destinada à ocupação dos palestinos e a parte laranja à ocupação dos judeus. No ano seguinte teve a Guerra da Independência, vocês podem ver que Israel declara independência e ele ocupa algumas áreas destinadas aos palestinos, né? Então há algumas áreas, por exemplo, como aqui a região da Cisjordânia. A cidade de Jerusalém, cabe salientar que ela ficou dividida entre judeus e palestinos. Aqui está a divisão, né? Em 47 ela era considerada zona internacional. A partir da Guerra da Independência e declaração da formação do Estado de Israel, a cidade de Jerusalém passa a ser dividida também. Então Israel ocupa essas áreas aqui, ocupa a faixa de Gaza, ocupa grande parte aqui da Cisjordânia, que eram áreas destinadas aos palestinos. Em 67, com a ocupação que eu falei para vocês da Guerra dos Seis Dias, olha como ele mais que triplica, ele ocupa toda a península do Sinai pertencente ao Egito, ocupa toda a Cisjordânia e ocupa as colinas de Golã. Os palestinos, eles acabaram sendo expulsos das áreas que eles ocupavam, então é um dos povos sem pátria que tem grande parte de refugiados até hoje em vários países ali ao redor, principalmente países próximos aqui, né? Mas existem refugiados palestinos na Europa, nos Estados Unidos e até mesmo aqui na América do Sul. E em 2009, ainda tinha uma certa ocupação aqui da faixa de Gaza. A partir de 2015, houve retirada da ocupação e hoje em dia é uma das áreas da Autoridade Palestina, faixa de Gaza, parte da Cisjordânia. As colinas de Golã não foram devolvidas até hoje, parte da Cisjordânia foi desocupada e o Egito, a Península de Sinai, foi devolvida ao Egito na década de 80. Aqui, pessoal, a questão número 4 é uma questão que ele não coloca o significado aqui desse PKK, é Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, mas ele não colocou no enunciado o significado, porque senão ele dá a resposta.
mas ele coloca que o PKK prometeu abandonar a luta armada em troca de concessões políticas e uma solução dialogada para o conflito, informou nesta segunda-feira, 17, a agência Firat. No comunicado, a organização armada pede ao governo turco que inicie um processo de diálogo para pôr fim às mais de 2 décadas de enfrentamentos entre o PKK e as forças de segurança turcas. Então, prestem atenção nesse mapa, onde ele mostra a região ocupada por esse povo, e o enunciado, ele coloca o seguinte, ó, que a organização mencionada na matéria luta para que a área mapeada seja reconhecida como um estado dos... Como eu já falei ali, né, é o Partido dos Trabalhadores Curdos, é a letra D, e essa região aqui é a região ali do Oriente Médio que é ocupada pelos curdos e que eles reivindicam a formação de um país curdo, o Kurdistão. Ele ocupa grande parte da Turquia, uma parte da Síria, inclusive eles estão envolvidos na guerra civil da Síria, porque é um dos povos perseguidos pelo Estado Islâmico. Grande parte aqui do norte do Iraque e parte do Irã é a região ocupada pelos curdos e que eles reivindicam a formação de um país curdo independente que não existe, né, o que seria o Kurdistão. Então, eles também são um dos grandes grupos de povos sem pátria, além dos palestinos, são aqueles povos que eles formam uma pátria curda, mas eles não têm um Estado-nação, eles não têm um território curdo. Bom, a questão 5 é uma questão da Escola Superior de Propaganda e Marketing e fala sobre a conjuntura geopolítica da região abaixo em 2009. A região em questão é essa, e o objetivo dessa questão é exatamente verificar se você sabe identificar qual é essa região, porque ele vai colocar nas alternativas questões relacionadas a outras questões, não necessariamente à região do Oriente Médio. As tropas norte-americanas retiraram-se do Iraque. Como a questão é de 2009, até 2009 as tropas norte-americanas ainda estavam no Iraque. O presidente, na época, ele prometeu retirar até 2010, mas essa retirada ocorreu somente 7 anos após ele anunciar que iria retirar até 2009. Então, até 2017 ainda estavam sendo retiradas as tropas do Iraque. Então, não ocorreu em 2010 como anunciado. Portanto, ainda estava ocupado pelos norte-americanos o Iraque nessa data aí. O movimento uigur ou uiguri, né, que são sinônimos, rebelou-se e foi fortemente reprimido. Os uigures são grupos de origem turca. Eles predominam principalmente na Ásia Central, mas são os muçulmanos que habitam parte do território chinês e tem alguns conflitos envolvendo esse povo. Então, não está relacionado à região do Oriente Médio, e sim à Ásia Central ou China. O grupo Talibã retomou o poder nas eleições do Paquistão. O Talibã é principalmente envolvendo o Afeganistão e não o Paquistão. As eleições reafirmaram Mahmoud Ahmadinejad, ai meu Deus, quase que não sai, né, gente? Na presidência iraniana. Foi exatamente isso, é um contexto geopolítico da época. Ah, professora, mas eu vou ter que ficar sabendo quem é o presidente? Nesses países que têm alguma influência geopolítica importante, é bom saber essas transições políticas, pessoal. Eu vou até chamar atenção aqui no final da questão para o atual presidente do Irã. Por que saber isso? Porque o Irã, dependendo de quem é o líder político, pode ter uma inclinação mais ligada à China ou a países que não são países aliados da geopolítica norte-americana, então isso pode acirrar questões de conflitos, né, tanto na região do Oriente Médio como fora dela. E aqui nesse período foi as eleições que colocaram Mahmoud Ahmadinejad no poder. Não é mais ele, nós vamos ver aqui agora no finalzinho, mas é a resposta da letra D. As eleições recolocaram os fundamentalistas hindus no poder da Índia. Essa região não tem a ver com o sul da Ásia, né? Muito menos com a Índia, a região do Oriente Médio. Aqui é o que eu falei para vocês, ó. Esse ano, agora, fresquinho, né? Em agosto foi eleito o Ibrahim Raisi.
Quem sucedeu o Ahmadinejad, nossa, está difícil, foi o Hassan Rouhani, que ficou até 3 de agosto de 2021. Tá? Então, essa foi a transição, e nesse contexto aqui, foi o Ahmadinejad que assumiu o poder, portanto, letra D de dado. A questão 6 é para analisar o mapa do território de Israel. Aqui aparece a região de Israel, né? E ele destaca que os países que ele mostra os países que se limitam com Israel, mostra a região da Cisjordânia, mostra um pedacinho da faixa de Gaza. E aí ele coloca que, envolvido desde sua fundação em conflitos na região, o Estado de Israel completou em maio de 2008 60 anos de existência. Considerando-se disputas territoriais entre árabes e israelenses e outros acontecimentos sobre o assunto, é correto afirmar que ele coloca 4 alternativas aqui. A resposta correta é a letra D. A letra A está errada porque ele fala que a Autoridade Nacional Palestina controla os territórios de Gaza e do sul do Líbano. E em 2006, com auxílio da Organização das Nações Unidas, ONU, e da União Europeia, garantiu soberania sobre essas regiões. Errado, né? Ela tem o direito... a Autoridade Palestina, ela tem autonomia política na faixa de Gaza e em parte da Cisjordânia, né? No sul do Líbano, não. E não foi dada soberania sobre essas regiões, porque não foi formado um Estado-nação. Eles têm uma certa autonomia, mas não soberania. A cidade, no caso, soberania territorial que eu estou falando, tá, pessoal? Na letra B, por que não pode ser? Ele fala que a cidade de Jerusalém, considerada sagrada por 3 religiões, foi ocupada por Israel em 1949, ao final da Primeira Guerra Árabe-Israelense, e depois dos acordos de Oslo, foi reconhecida pela ONU como capital do país. Não, a cidade de Jerusalém, ela acabou sendo dividida em 2 áreas após a Guerra da Independência de 49. Ela passou a ter parte dela palestina e parte dela correspondente à ocupação judaica. A região das colinas de Golã, rica em fontes de água e ocupada por Israel durante a Segunda Guerra Árabe-Israelense, foi devolvida à Síria em 2000 como parte dos tratados de paz firmados entre os 2 países. Colinas de Golã é uma região que fica aqui, aqui onde tem escrito Golã, ó, ela fica bem na divisa entre Síria e Israel. Foi ocupada na Guerra dos 6 Dias, a que ele chama de Segunda Guerra Árabe-Israelense, e não foi devolvida até hoje, por questões, segundo os israelenses, por questões estratégicas de segurança. E a resposta é letra D. O governo de Israel promoveu em 2005 a retirada de colonos judeus da faixa de Gaza. No entanto, apesar de pressões de organismos internacionais, manteve assentamentos judaicos no território da Cisjordânia. A faixa de Gaza é uma área atualmente onde foi retirados os assentamentos judaicos em 2005, então ela é uma área que é administrada, os palestinos têm autonomia sobre essa região da faixa de Gaza, e é o que eles chamam de autoridade palestina, e parte da Cisjordânia, tá? Mas os judeus não retiraram todos os assentamentos dessa região. A número 7, estamos aqui caminhando para o final, né? Faltam 2 questões. Em pleno século XXI, as religiões continuam tendo grande influência no contexto social e cultural de diversos países e em amplas regiões do planeta. O poder da fé é de tal magnitude que é capaz de influir em aspectos políticos, sociais e econômicos de nações cujas autoridades, leis ou fronteiras são fortemente delimitadas por questões religiosas. Além disso, variados conflitos no mundo nos últimos tempos têm sua origem em divergências religiosas. Jerusalém é a cidade sagrada de 3 grandes religiões. Os 3 credos têm em Jerusalém marcos básicos de sua doutrina e de sua história. Quando o professor Adriano começou a caracterizar o mundo árabe, ele falou da religião islâmica, que é a segunda maior religião em número de fiéis no mundo. E aqui nós temos as 3 maiores. Aqui todas as alternativas têm as religiões, e na verdade ele não pede para seguir nenhuma ordem respectiva. A resposta correta da letra B,
judaísmo, que é a mais antiga, depois vem o cristianismo e o islamismo, que é a mais recente em origem, né? Mas essas três são as três maiores religiões monoteístas do mundo. A questão 8 e 9, pessoal, a gente vai tratar um pouco mais desses assuntos. Eu não vou explicar hoje, o professor Adriano vai falar alguma coisa a respeito de alguns desses conflitos. Eu vou colocar aqui, essa primeira questão é uma questão do autor Demetrio Magnoli. Ele fala que as etnias Hutus e Tutsis foram inventadas pelo poder colonial europeu, que encontrou uma sociedade organizada em torno de um rei de caráter sagrado, cuja autoridade se baseava numa aristocracia de proprietários de rebanhos, os Tutsis, que subordinava a massa de camponeses, os Hutus. Toda a sociedade ligava-se por laços de dependência pessoal que asseguravam certa coesão. Tudo começou com o censo, que registrou as duas etnias em 1926. O governo colonial emitiu documentos de identidade com rótulos Tutsi e Hutu. Manuais vulgares repetem até hoje narrativas históricas que opõem as etnias usando, para tanto, razões científicas. O autor discute a relação entre dois grupos envolvidos no conflito ocorrido em 1994 em Ruanda. Sobre a emergência desse conflito contemporâneo, pode-se afirmar que o desacordo era anterior ao colonialismo? Não, ele coloca ali no texto que foi em decorrência do colonialismo, né? A distinção entre Tutsis e Hutus reforçou a oposição do domínio colonial europeu? Não, na verdade, foi criado por esse domínio colonial europeu, né? Mas essa distinção não existia até então. O discurso histórico desqualificou a sacralidade da figura real, induzindo os grupos à rivalidade? Não, foi a rotulação, né, entre esses dois grupos. A exploração dos proprietários de rebanho sobre os camponeses definia as relações étnicas? Não, ele, na verdade, não existia essa relação étnica de separação social, né? Ela era uma aristocracia. E no caso aqui, a resposta correta, que é a letra E, fala das identidades étnicas patrocinadas por ação governamental, fermentaram o conflito e o massacre, porque ele está se referindo a esse conflito aqui de 94. Né? Então, essas identificações étnicas que passaram a ocorrer a partir da divisão feita no período colonial é que foram fundamentais aí para que ocorresse esse conflito em Ruanda em 94. Aqui ele pede para ler o texto a seguir. Os dois aviões de passageiros que terroristas islâmicos lançaram há 5 anos contra as torres gêmeas do World Trade Center se tornaram um marco na história contemporânea, lidos em conjunto com a extinção do Bloco Socialista na esfera da União Soviética no início dos anos 1990. Os atentados da Al-Qaeda em Nova York demarcam um antes e um depois. Aí ele quer saber aqui em relação ao depois, de acordo com o texto, caracteriza-se pelo quê? Letra B de bola, né? Pela disseminação mundial da ação de grupos terroristas ligada às questões políticas ou religiosas. Então, a partir já existia esse conflito entre o mundo árabe e o Ocidente. Os Estados Unidos, eles representam ele é o principal representante, né, desse mundo ocidental para os países do Oriente Médio, e muitos deles demonizam, inclusive, a figura dos Estados Unidos. Então, não é aqui a letra A, porque ele fala que a ação dos Estados Unidos em combater o terrorismo mundial mediante acordos bilaterais ou intermediados pela ONU, né, não, esse depois aqui não ocorreu essa ação dos Estados Unidos em combater. Eles até combatem, mas não existem esses acordos bilaterais intermediados pela ONU. Pela emergência de governos populistas na América Latina, dificultando ações antiterroristas do governo estadunidense,
né? Os governos populistas que existem na América Latina não dificultam as ações dos Estados Unidos em relação ao combate dos movimentos terroristas. Pelo estímulo à implantação das barreiras alfandegárias e proteger os interesses nacionais, não tem a ver com essa questão econômica, né? Isso aqui tem a ver com em relação aos blocos econômicos, com barreiras de importação e exportação entre as regiões. Surgimento das estruturas protecionistas do Estado de bem-estar social, isso aqui foi uma característica após a Segunda Guerra Mundial, né? Após a crise de 29, essencialmente falando, no começo do século passado. E com isso a gente termina aqui, nós vamos falar um pouquinho mais sobre alguns desses assuntos, é mais para vocês terem esse gabarito comentado dos exercícios do material de vocês. Para não perder o costume, vocês vão encontrar esse conteúdo no bloco do CAUNI, no livro de vocês, essa sequência didática 6, ela está presente principalmente no volume 3, unidade 9, capítulo 29 é onde eu tirei esses exercícios, e na aula que vem a gente vai tratar um pouco a respeito do capítulo 30, que também tem assunto relacionado a essas questões de conflitos. E onde fixar o conteúdo, os exercícios que a gente fez hoje, que são os exercícios de exames de seleção, das páginas 655 e 656. Se vocês quiserem tentar fazer e depois conferir com o gabarito aqui, se tiver alguma dúvida, nos procurem no fórum de dúvidas, tá? Muito obrigada, bom final de semana para vocês e até a semana que vem. Obrigada pela companhia.